João capítulo 9, versículo de 1 a 7. Quero dar as boas-vindas a você que está conosco pela internet também. Dá tempo ainda de convidar alguém, hein? Usa lá o link, manda aí para alguém, convida para participar com a gente aqui. O texto começa assim, faz a leitura comigo. O texto começa assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, olhe para mim só um instante só. Tem um princípio aqui que eu não queria deixar passar, que primeiro há um ensino. Tem algo aqui que requer um ensino. Então Jesus primeiro ele traz o ensino, depois, aí você vai ver aqui, depois disso, aqueles homens estão falando com Jesus algo assim, sem brincadeira, né? Não era para falar, mas aí eles começaram a falar aquilo do homem. Jesus falou: gente, para, não tem nada a ver, nem pai dele, nem ele é cego, já é difícil, para. Aí quando ele põe ponto nesse assunto, aí agora, depois de dizer isso, ministrar, ensinar, estou falando isso porque é o que nós viemos buscar hoje, um ensino, aprender. Então depois disso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Glória a Jesus, amém? Vamos pedir a Deus, vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, no meu coração eu creio assim, que hoje é o dia que o Senhor preparou para curar aquilo que precisa de cura. E nunca é tarde, o Senhor nunca chega atrasado. Hoje é o dia especial, hoje é o dia que o Senhor já tinha preparado na história para pôr um ponto final, para curar. Então nós damos ao Senhor agora toda a liberdade de agir em nós. Não há nenhuma resistência em nós agora aqui. Nós queremos dizer isso, não há em nós nenhuma resistência para que o Senhor possa operar em nós. Estamos agora entregues. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus quer falar com você. Eu vou contar algo a vocês aqui, é rápido, mas faz parte da mensagem e vai te ajudar a entender o que Deus quer falar comigo e com você. É algo pessoal, mas faz parte da mensagem. Algum tempo atrás, eu estava voltando de Aparecida, era de noite, estava chovendo, eu tinha caminhonete ainda e tinha uma lombada ali, tem um canteiro no meio, divide aquela avenida de Aparecida, de uma lombada e uma faixa de pedestre. E eu freiei na lombada, e quando eu passei a lombada, pá! Eu atropelei duas senhoras. E você imagina o estado que eu fiquei, né? Porque estava chovendo, elas atravessaram a rua para comprar açaí e voltaram ali com a sombrinha. E elas atravessaram, quando chegou no canteiro, elas entraram, só que eu já estava na faixa. E aí bateu bem na quina do farol,
bateu ali, uma caiu do lado, porque bateu, ela caiu do lado do carro, a outra rolou para frente do carro. E eu fiquei num estado que você não imagina, né? Liguei para a Eloíde, falei: Eloíde, eu atropelei 2 senhoras, desci do carro, dei toda a assistência que pude ficar ali, graças a Deus, a polícia veio rápido, o SAMU veio rápido, graças a Deus ali, a senhora que caiu para frente levantou, não tinha nada. A que caiu do lado, porque como o retrovisor era muito grande da caminhonete, então bateu assim do lado, machucou um pouco, ela caiu, aí o SAMU levou para o hospital. Graças a Deus, chegou tudo rápido, até o marido chegou rápido de uma das mulheres, baixinho assim, mas partiu para cima de mim, né? E eu entendi na hora, eu fiquei quieto ali, realmente é uma situação que eu não saberia o que fazer também. Fiquei ali naquele momento, fui para a delegacia e, puxa, graças a Deus o Ismael, aqui da nossa igreja, um amigão, que é da Polícia Civil, me acompanhou, porque eu fui tratado como um bandido. Aquela hora ali, assim, parecia que eu tinha feito algo assim. Gente, eu estou contando porque eu fiquei num estado que você não imagina o estado que eu fiquei. Porque para mim isso não é normal, né? Não é uma coisa que... E ainda a mulher no hospital, e eu preocupado com a mulher no hospital, e eu orando e respondendo à polícia ali. Na hora que a polícia me liberou, corri para o hospital. Corri para o hospital para orar pela mulher. Graças a Deus, cheguei, o marido me atendeu, pediu desculpa. Falei: não, cara, que isso, fique em paz, que isso, esquece, que isso, não. E aí a mulher, graças a Deus, estava bem, eu dei a assistência que tinha que dar, mas, gente, eu fiquei assim, apavorado, fiquei assim, aquilo me destruiu de um jeito que eu, meu Deus, o que podia ter acontecido ali na hora, né? Eu fiquei, cabeça ficou a mil, gente. Dei toda assistência, por causa de seguro, de todas as coisas, para não abandonar, não, né? Tudo que podia fazer, vamos fazer. Gente, o tempo passou, 2 anos se passaram disso. Um dia eu estou em casa, tocou a campainha, a nossa casa lá, muita gente o dia inteiro pedindo coisas lá, e muita gente também querendo saber se tem gente em casa. E às vezes aperta a campainha, então a gente pergunta antes, fala: ó, quem é? O que é? E o Renan foi, atendeu a campainha, voltou e falou assim para mim: pai, Sedex. Eu falei: Sedex? Quando eu abri a porta, era oficial de justiça. Olha, Sedex para oficial de justiça, gente, pensa, ele deve ter ido cantando e, né? E eu estou com o oficial de justiça na minha porta. Quase que eu falei: o senhor errou de casa. Falou: o senhor não é Vanderlei Canuto de Santana? Eu falei: sou eu, tem uma intimação para o senhor. E o senhor tem 10 dias para se apresentar com advogado, defesa, porque o senhor está sendo julgado por um acidente. Gente, aquilo para mim foi de ficar assim, como assim, eu? E aí eu ia para o sertão até, correndo, mas aí eu arrumei o advogado competente, tudo, arrumei para fazer a defesa, e entrou com a defesa lá, e segundo disseram, eu vou, mas eu já acionei já o Alexandre, o Fábio, só que eu vou ser preso, mas eu falei: não, vocês assumem aí, enquanto eu estiver lá na cadeia lá, vocês tocam a igreja aí. Estou brincando. Há anos atrás, muito tempo atrás, eu estou contando isso porque você não sabe como é que eu fiquei. Um advogado, um amigo falou para mim: Anderlei, eu imagino como isso é difícil para você, esse negócio de polícia, oficial de justiça, esse tipo de pergunta, cara, isso é algo assim que, sem contar o que a gente fica pensando, né? O que eu fiz, né? Muitos anos atrás, o Renan era pequeno ainda, nós não tínhamos a Larissa, o Renan era bem pequeno, pequeno e nunca foi, né? Nós estávamos voltando de Campos do Jordão, e o Renan deitado no banco de trás, a cabeça dele de um lado e o pé empurrando o carro do outro. E chegou ali em Campos do Jordão, não sei porquê, gente, a gente faz coisas que não vai
Né, Dorinha? Lembra? Meu Deus, né? Eu decidi sair por Piracuama, ali. A Eloíde do lado, e eu aqui, olhei tudo, e atravessei a pista. Quando eu atravessei a pista, gente, da onde eu não vi, mas um carro em alta velocidade, gente, veio e bateu. Bateu exatamente onde estava a cabeça do Renan. O carro girou 3 vezes na pista, rasgou a lataria do carro, soltou o cano de combustível do carro, e o Renan só acordou com susto. Quando eu desci do carro, todo marcado do cinto de segurança, parecia que eu estava com aquela taxa de presidente do Brasil, marcado de sangue. E eu desci, que eu olhei para a lataria do carro, onde a cabeça do Renan estava, rasgou. E eu digo hoje, me permita dizer, que Deus pôs a mão ali naquela hora. Não tem outra explicação, porque a cabeça dele estava ali, deitado. Eu tremia, eu chorava, eu me apavorei, eu fiquei, olhava aquilo, gente, eu não sabia se eu chutava o carro, se eu batia em mim, se eu gritava, eu fiquei de vendo aquilo que poderia ter acontecido, a cabeça dele ali, eu fiquei no estado que vocês não imaginam, como eu fiquei, até hoje, ó, eu falo para vocês, se eu lembro, eu fico assim, imaginando o que poderia ter acontecido. Meu Deus do céu, né? Essas coisas na nossa vida, assim. Bom, contado isso, tema de hoje: o que a culpa fez comigo. Anota aí: o que a culpa fez comigo. A palavra culpa quer dizer a responsabilização por um dano, por um mal, por um desastre que pode ter acontecido ou não. A culpa, e eu quero aqui ensinar algo para você, porque pessoas até hoje estão aprisionadas, pessoas até hoje estão com as suas vidas destruídas por causa de uma culpa. A culpa, ela corrói. A culpa, ela provoca em nós a fuga, dá uma vontade de fugir. Dá uma vontade de você fugir, sair embora. Eu cheguei a pensar, quando eu vi o oficial de justiça ler um papel daquele, falei, o que eles querem? Então, prisão, vamos embora, então, vamos para a prisão logo. O advogado até ri, né? Porque eu falei, quer que eu vá? Porque eu vou logo, resolve isso aí, dá, Alexandre, sobe aqui para pregar, eu vou embora, vou ser preso. Que a gente fica assim, a culpa é, o que é? Porque arrebenta a gente. A culpa, ela pega o potencial e destrói todo o potencial. A culpa, ela mata aos poucos você, indeterminavelmente, assim, não tem prazo. Você pode ter anos e anos e ainda ter uma culpa, carrega aquilo. Você vai vivendo aquilo. E agora olhe para mim aqui. Talvez você precisa hoje pôr um ponto final numa culpa. Ou talvez, olha aqui, isso é sério, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Nós somos a cura da culpa de outras pessoas. Aonde dedos são estendidos, nós recolhemos. Nós, em vez de apontar o dedo, nós falamos, olha, esquece, parou, não tem mais. Há perdão, a cura, a conserto. Nós abrimos as portas. A gente provoca a chance. A igreja é a esperança para quem tem culpa. Né? Quem está entendendo isso? Então nós somos isso. Então, mas olha só, somente quem foi curado pode curar. Somente quem entendeu isso. Meu Deus, não é brincadeira. Eu já senti. Corrói você, você revira na cama. Você não sabe o que pensa mais. Esse homem, ele era cego, não era surdo. E olha, cegueira nos dias de hoje não é fácil. Se andar aqui em Guaratinguetá, que não é
preparada para isso, as calçadas, que você viver numa cidade que não foi planejada, não pensou, é difícil. Agora imagina naquela época, ser cego lá naquela época, e aquele homem está lá, já é difícil, e aí vem pessoas falando, e ele está lá, daqui a pouco começa alguém a falar, falou: Senhor, de quem que é a culpa desse homem ser cego? Olha, gente, poxa, já estou passando por uma coisa difícil, e a pessoa vem discutir culpa, e aí fala assim: foi os pais dele? Olha, aquele homem ouvindo, ou foi ele? Eu imagino na hora que falou que foi ele, o cara falou: eu nasci assim. Está querendo dizer o quê? Que na barriga da minha mãe eu fiz algo? O que vocês estão querendo dizer? E aí Jesus falou: gente, para. Ele é cego. A culpa nem do pai, nem dele. Mas é algo, eu digo, vai se manifestar o poder de Deus na vida dele. Vamos trabalhar, gente, para com conversa. Nós temos que trabalhar. Isso aí é coisa de conversa, isso aí é gente que está parado, que está para ficar culpando, procurando culpa. Isso aí não é brincadeira. E eu queria então ministrar essa palavra hoje com o tema: o que a culpa fez comigo. Se você puder anotar aí, vou ficar muito feliz se estudar agora aqui. Primeira coisa, vamos entender como e de onde vem essa responsabilização, né? Que imputa, que põe a culpa na gente, que pesa tanto. De onde vem isso? E eu vou falar algumas coisas que são muito importantes. Primeira coisa, a mente humana. Não existe, gente, nada, e aqui a Bíblia, você que gosta de ler a Bíblia ela vai falar da alma, do coração e da mente. Esse conjunto, esse psique humano, isso é uma coisa, gente, sem brincadeira. É uma coisa, assim, maravilhosa, mas é inexplicável. A mente humana, ela trabalha de um jeito que você não entende. O que é isso? Da onde está vindo esse pensamento? O que é isso? Por isso que a Bíblia chega a dizer assim, que até na alegria haverá choro, que você não entende, como é que pode? Porque na hora ali vem um ataque, um pensamento, uma lembrança. Estou contando aqui para vocês já o que aconteceu. O Renan era pequeno, mas eu sinto ainda hoje. Parece que eu estou vendo a lataria cortada do carro. É algo terrível, a cabeça da gente. Por isso que a obra de Jesus é recriar a nossa alma. É recriar, é dar uma mente sã. Uma mente curada, que foi trabalhada. O problema nosso é que a gente entrega o coração a Jesus, a nossa vida a Jesus, mas não permite que a nossa alma passe por um tratar, um cuidado, onde algumas coisas são jogadas fora, tirada, retirada, porque machuca. A culpa é pesada demais. E na cruz o que ele levou foi toda a nossa culpa. E aí me dá uma mente liberta agora. Eu me lembro, mas não pesa mais culpa, porque ele levou embora a minha culpa. A mente humana, se não for tratada ali, olha, tem gente escravo até hoje, tem gente com potencial que está desse tamanho por causa da culpa. Tem gente que abandonou tudo, foi embora, largou. Porque a mente ela não foi tratada ali, então tem uma culpa pesada. Então a primeira coisa que traz essa responsabilização por algo que pode nem ter acontecido, porque a culpa, ela pode ser por algo que você fez, mas um erro não determina o seu fracasso. Um erro, não é possível. Ou pode ser por algo que você pensa que fez, mas você não fez. Quem falou que você fez? Só que você traz isso até hoje. Será que fui eu? Será que foi o que eu falei que fez ela ir embora? Será que foi isso o que eu falei? Aí passa a vida inteira pensando: fui eu que matei? Fui eu que destruí? Foi isso? Gente, eu já vi situações
de adolescentes que o pai vai embora, cresce, pensando a vida inteira que a culpa, a criança, que a culpa do pai ter ido embora foi da criança. Quantos e quantos, e cresce com aquilo, fui eu, o que eu fiz de errado? Tem gente que sofre abuso e chega a pensar que a culpa do abuso foi dela, fui eu. E aí passa a vida inteira se condenando, a mente. Primeira coisa então é isso, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Essa mente, esse psique, ele é enganoso, ele é mentiroso. E a Bíblia diz assim, em Jeremias 17, 9, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele, está doente demais para ser curado. Na versão da Nova Bíblia Viva, que usa uma outra palavra, fala assim, o coração, esse conjunto, essa alma, esse psique humano aqui, o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Não é brincadeira. E se não for, agora mesmo aqui nós estamos cantando, e eu pedi a você, curva e se rende, entrega para o Senhor, porque por você, seus pensamentos estão parece um turbilhão, mas Ele acalma os leitos, as margens desse rio aqui que estão agitados, um turbilhão de pensamentos que não calam dentro de mim, e Ele fala, aquieta-te, aquieta a tua alma. E aí ele cura, como que acalmando. Não foi você. Não foi você. E aí ele aquieta. E aí ali a gente consegue repensar tudo. Então a primeira coisa é a mente humana, gente. Não é brincadeira isso. Você precisa passar por esse processo de cura que o Senhor quer fazer. Segunda coisa. Eu queria muito que você anotasse, tá bom? Se você puder anotar alguma coisa, anote aí. Segunda coisa, os outros. Os outros. E quem são esses outros? Tá? Esses outros, eles não são pessoas que te amam. Não são pessoas que te conhecem. Não participam da sua história. São os outros. E olha, não é brincadeira não, são maldosos, cara. Pesados. Cruéis. Não é, olha. Jesus falou, gente, para. Ele é cego. Isso aí já deveria ser demais para você. Para. Essa pergunta de vocês, quem foi? Que isso, gente, para. Isso é para se manifestar o poder de Deus na vida dele. Vamos trabalhar, gente. Vocês ficam falando dos outros, colocando culpa, apontando o dedo. Os outros, gente, são assim. E eu falo para você, não é brincadeira não, é difícil. Pastor Jorge Linhares, quando a editora foi fazer o lançamento daquele livro, Bênção ou Maldição, alguém leu? Fica com a mão levantada, deixa eu ver quem leu. Triste saber que são poucas pessoas. Esse livro, mais de 1 milhão de cópias, hoje já está em várias línguas, né, traduzido. É um best-seller, inclusive, é um livrinho pequenininho, Bênção ou Maldição. Quando foi fazer o lançamento do livro, ele recebeu a visita de um amigo dele, advogado. Ele falou, pastor Jorge, hoje eu venho aqui como advogado. Entregou um papel, era uma notificação, um pedido de divórcio. Ele riu, né? Isso é pegadinha, né? Isso é brincadeira, alguma coisa? Ele falou, não é brincadeira, é sério isso. E a sua mulher quer o divórcio. Ele falou, não, que isso?
Não, minha mulher, que isso? Sou casado com minha mulher há quantos anos? Não tem nada de problema. Foi a sério, senhor. Ele saiu correndo e foi falar com ela. Chegou lá e falou: bem, o nosso amigo advogado disse que você está pedindo divórcio. Ele falou: Jorge, é isso mesmo, trata com ele lá, eu não quero. Eu falei: não, o Brenda, parou, vamos conversar. Que é isso? Tem alguma coisa errada aqui. O que eu fiz? Eu falei: Jorge, não quero falar. Fala com o advogado, ele vai resolver esse assunto. Eu não quero. E ele viu que era sério e ele falou: então, espera aí, então, eu vou te fazer um pedido. Segura para mim 30 dias isso. Eu vou orar a Deus. Por favor, segura por 30 dias, eu te peço. Eu vou orar 30 dias. E eu vou falar com Deus o que eu fiz. Já que você não quer falar comigo. E ele começou a orar todo dia, pedir a Deus: Senhor, o que foi que aconteceu? Por que minha mulher quer o divórcio? E quando estava completando os 30 dias, ele foi fazer compra. E ele está lá num lugar lá, 2 irmãs da igreja estavam lá: pastor Jorge. Ele: oi, irmãs, tudo bem e tal. Aí as irmãs falaram assim: pastor, nós falamos tudo para a sua mulher. Ele falou: tudo? O quê? Não, nós falamos para ela, falamos na cara dela. Então, o que vocês falaram? Nós falamos que ela é um atraso no seu ministério, que ela não acompanha o senhor, que ela... Ele saiu correndo, largou tudo lá, saiu correndo, foi lá para casa. Chegou lá, ele abraçou a mulher e falou: bem, você não é um atraso no meu ministério. O que eu sou, eu devo a você. Se eu cheguei a algum lugar, se eu sou alguma coisa, foi porque você estava na minha vida. Houve cura ali naquela hora ali. Graças a Deus, hoje ele pode dar esse testemunho, que ele não se divorciou. Mas eu contei isso para você saber quem são os outros. A nossa alma, muitas vezes, assume uma culpa por causa de crueldade, muitas vezes, de um dedo apontado. Você, aquilo é pesado para a gente, demais até, e aquilo ali fica. Mas a igreja tem que ser cura. Você pode dizer um amém, irmãos? A igreja, ela não pode ser assim. A igreja não pode ser esse e outros. A igreja, ela tem que estabelecer a cura, não apontar o dedo. Terceiro, o acusador. Olha, a nossa mente é perigosa, ela é perigosa. Sabe por que ela é perigosa? Porque ela é enganosa, ela engana a mente. Os outros, gente, sabe por que eles são perigosos? São cruéis, não é brincadeira não. Davi um dia chegou a falar assim: eu quero cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens, porque, eles são maus, os homens pegam pesado, judiam da gente, acabam com a gente. Um erro, você é jogado fora. Um erro acabou com tudo. Voltar é muito difícil, porque um erro determina tudo na sua vida, por causa dos outros, os outros. Mas assim não será na igreja. A gente não pode ficar olhando para o que um dia fez. Nós temos que ir olhando para aquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa. E receber a pessoa, em nome de Jesus. Mas o acusador, gente, em Apocalipse 12:10, fala assim: então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou o seu poder como rei, agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los de dia e de noite, foi jogado fora do céu. Aleluia. Aí sabe por que o acusador é terrível?
porque ele induz ao erro, e depois de induzir, de provocar, de soprar, de falar ali, e muitas vezes um erro, uma coisa que, puxa vida, ali aconteceu, ele vem pesado, para destruir mesmo, para acabar com tudo. Eu fui chamado uma vez para ir na casa de uma moça, estava trancada já, vários dias num quarto, querendo se matar, não queria mais viver, se trancou, fechou tudo. E eu fui, pedi a Deus que desse uma palavra de conhecimento ali, eu fui. A mãe me recebeu e falou, ela está trancada, a menina. E eu falei para ela, vai chamar. E ela falou, pastor, não adianta, ela não sai de lá. Eu falei, não, vai chamar. Ela foi chamar, a menina acho que esperou ela sair, quando ela foi, a menina veio atrás. Ela veio e parou assim, na porta do corredor assim. E ali Deus me deu uma palavra de conhecimento. Eu não deixei ela falar um A, não deixei ela falar. Aquela moça bonita, uma menina bonita, ela, primeiro namorado, sem maturidade, sem um acompanhamento, sem nada, o primeiro namorado, iludida, sei lá como, eu estou tentando criar um quadro para você entender ali. Primeiro, sabe, muito rápido ali, ela engravidou. Ela engravidou, e ela era a princesa da mãe, ela era a filha da mãe dela. E quando ela engravidou, o acusador falou na cabeça dela que ela não era mais a filha da mãe, que ela não era mais a princesa da mãe, que agora ela era um lixo. Quando ela parou, o Espírito de Deus ali naquela hora me deu essa palavra, e eu falei para ela assim, falei, sem saber, eu falei, filha, você continua sendo a princesa da sua mãe, você continua amada da sua mãe, você continua preciosa, você, filha. A mãe chorando, e ela começou a chorar, se abraçaram na hora, e houve cura. Porque o acusador, ele vem e fala que você agora é um lixo. Irmãos, a gente entrega sopa na rua. Sabe quantos irmãos nossos estão lá na rua, sujos, fedendo, bebendo, se destruindo, porque cometeram um erro. E agora o peso da culpa, o acusador joga na sarjeta, e você, é difícil. Gente que pregou, gente que adorou, gente que ensinou, que levou pessoas ao batismo, tantos estão lá, um erro, jogou na rua, e agora o peso da culpa, o acusador, de dia e de noite, dizendo, você não presta. Mas a igreja vai dizer, você continua amado, você continua filho, você continua, você, seja bem-vindo. Um dia, eu não era pastor, não estava pastoreando a igreja ainda, estava servindo a igreja. Eu estou com 37 anos que eu estou na igreja. E eu estava na portaria da igreja, recebendo pessoas, e chegou um homem, ele tinha bebido. Eu não estava assim, bêbado, ele tinha bebido, ele estava cheirando a bebida. E ele chegou ali tímido assim, meio quietinho, chegou assim, olhou. Eu estava lá, ele falou assim, bonito, né? Gostoso. Eu falei para ele, entra. Ele falou, eu não posso. Eu bebi. Não, por quê? Não, eu bebi, eu estou fedendo, eu não posso entrar num lugar como esse. Eu falei, não pode. Ele falou, não posso, eu não posso, eu sou um bêbado. Eu falei, não, peraí, não. Aí eu fui assim, né, tal, meio falante assim, peguei na mão dele assim, não, vem cá. E ele, não, vem cá. Peguei ele assim perto do salão, assim, e falei para ele assim, dá uma respirada forte, assim, dá uma chupada, faz isso. Ele riu, né, estava meio alterado, falei, vai cara, faz aí, você vai ver, está todo mundo fedendo aqui, cara. A gente só está um pouquinho mais vestido. Mas aqui, na realidade, todo mundo é culpado, cara. Todo mundo tem uma culpa aqui, cara. E esse é o melhor lugar para ser curado. Ele sentou e ouviu a palavra. Mas você imagina que um acusador fala para ele, você não pode entrar na igreja.
Você não pode, porque você errou. Sabe quantas pessoas não conseguem voltar, irmãos? Voltar. Porque o acusador fala todo dia: você errou, nunca mais você vai poder estar lá. Nunca mais. Tem gente que até hoje, irmãos, não consegue participar da ceia por causa de uma culpa. E a ceia é o lugar da cura disso tudo. Ele preparou a mesa para nos curar disso tudo. Vamos terminar? Vamos concluir aqui? Eu tenho esse livro, não sei quem já leu. John Burke escreveu o livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. É maravilhoso esse livro, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, porque ele escreveu que a igreja precisa construir essa ponte sobre esse abismo da culpa, esse abismo que existe, as pessoas não conseguem. Então ele escreveu esse livro, a igreja, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, para a gente entender que nós também somos culpados. E sendo culpado, porque Paulo, quando escreve, Paulo fala isso, ele fala assim: Cristo veio para salvar os pecadores, os culpados, dos quais o pior deles sou eu. Olha isso, olha que mensagem. Ele fala assim: o principal dessa ralé aí, dessa sujeira, sou eu. Cristo veio para salvar. Então ele pode salvar você também. Se eu sou o pior, o mais culpado sou eu. A culpa toda que estava sobre mim, ele levou na cruz do Calvário. Vamos fechar? Como então alcançar essa cura da culpa? Onde é que eu acho? Onde é que eu encontro, para uma vez por todas, eu ser curado dessa culpa que alguém falou? Se foi meu pai, se foi minha mãe, o que minha mãe tem com isso? Já sofreu demais? Sou eu? O que eu fiz? O que mais vocês querem que eu pague? Já está difícil, ainda quer dizer que eu sou culpado do quê? Que culpa é essa? Então vamos achar cura, para a gente voltar a viver o melhor, nunca esquecendo, nunca, eu sou culpado, mas Ele levou a minha culpa, Ele levou a minha culpa. Vamos lá, onde a gente encontra a cura da nossa culpa? No Criador. Anote, é lindo isso aqui, é maravilhoso, no Criador. Na continuação de Jeremias, capítulo 17, quando ele fala assim, a mente humana, gente, é algo terrível, terrível, porque ela engana, ela maqueia, ela cria algo ali que destrói você. Na continuação do texto, Jeremias 17, 10, o Criador, olha que coisa linda, ele fala assim: somente o Senhor sabe essa mente humana? Quem criou sabe, quem fez tudo isso sabe o que você está passando, sabe como é difícil para você, sabe como é doloroso, como isso é impeditivo para você. Ele sabe que você não consegue sair do lugar, Ele sabe, porque Ele criou, o Criador sabe. E a Bíblia diz, Ele examina cuidadosamente. Eu gosto dessa parte aqui, porque ninguém é igual a ninguém. O que talvez você releva, eu não consigo. O que para você muitas vezes é normal, para mim é demais ouvir um negócio desse, pesa para mim. Então Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, aleluia, para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O Criador. Olhe para mim, nós somos barro, nós somos pó. Aqueles homens estão falando de culpa, e o Criador está ali, por quem tudo foi criado, está ali. Aí o Criador fala, não tem nada disso que vocês estão falando, nem pai, nem a mãe. Aí o Criador pegou barro, e pôs barro no olho do homem, e ele voltou a enxergar. Quer ser curado? O Criador. Ele pode curar. Porque, preste atenção nisso,
um inocente tomou o meu lugar. Está registrado isso. Quando falaram dele, disseram assim: não há culpa nenhuma nele, mas ele tomou o meu lugar para me curar de toda a minha culpa. Quando eu olho para a cruz hoje, eu lembro que eu sou culpado. Culpado eu sou. Mas ele levou, toda a minha culpa está nele agora. Ele levou, para que eu possa reviver, para que eu possa continuar sem nenhum peso da minha culpa mais. Hoje vir aqui e pregar a palavra, eu olho para a cruz, eu lembro quem eu sou o culpado, mas toda a minha culpa está nele. Não é fácil você vir aqui, pregar uma palavra. Se eu tivesse com sentimento pesado dos outros, da minha mente, do acusador, eu não conseguiria. Mas a graça habilita. A graça me aponta a cruz. E aí eu olho para a cruz. E ali eu entendo que toda a minha culpa está nele. Que aquela roupa vermelha era minha, mas ele me deu vestes brancas, como que dizendo: você não tem mais, você não é mais, sou eu. Um inocente foi condenado. Um inocente foi condenado. E quem gritou, crucifica-o. Quem conheceu o Criador de fato mesmo, quem conheceu Ele, sabe o que falou? Falou assim: Ele refrigera a minha alma. Ele conhece o meu coração, e Ele sabe que para mim é pesado, e Ele então refrigera, Ele põe tudo certinho, Ele me aquieta, Ele me põe para trás, como alguém dizendo: deixa comigo, fica aqui atrás quieto. E aí eu consigo viver, sabendo que alguém está na minha frente, assumindo a minha culpa, e eu vou vivendo, porque eu sou culpado, mas Ele tomou o meu lugar. 2, onde está essa cura da culpa? Muito importante que eu vou falar agora, tá bom? Da ocupação. Ocupação. O oficial de justiça bateu em casa, era final de tarde já, eu abri, ele falou: o senhor tem 10 dias para apresentar uma defesa, contratar um advogado. Eu, lendo ali aquele negócio, eu falei para ele assim: mas eu vou para o sertão. Ele falou: o senhor vai fazer no sertão? Eu falei: não, vou pregar. Falei para o oficial de justiça: não, vou pregar. Ele falou assim: você é crente? Ele falou assim: sou pastor. Ó, gente, oficial de justiça, eu sou pastor. Ele falou assim: eu fui também, eu sou desviado. Falei: cara, você tem que voltar, você precisa voltar. Eu com papel, oficial de justiça, me dando 10 dias, e eu falando para ele: cara, você tem que voltar para Cristo, você tem que voltar para a igreja. Aí eu falei: agora mesmo, eu vou pegar um avião, vou para o sertão. Em 5 dias eu preguei 5 vezes. Bora, irmão, trabalhar, ocupar. Não deu. Gente, a culpa tem que correr atrás de mim, cara, porque não dá, eu não paro, vamos embora. Ocupados, vamos pregar. Voltei do sertão, desci no aeroporto, cheguei aqui em Guará, o Roberto sofreu um acidente, fui para o hospital, saí 11 horas da noite, ocupado, não dá nem para lembrar que, entendeu? Não dá para pensar em culpa. Agora veja o que a culpa faz. Ela para você. E aí, meu irmão, parado, aí o peso é enorme. E ela vai parando sonhos, projetos, trabalhos. Ela vai te parando, porque é muito pesado. Por isso, irmão, ocupa. Jesus está falando com eles lá, a gente para com essa conversa, nem pai, nem mãe, vamos trabalhar. Tem que trabalhar agora, que é dia, ocupa, para com esse pensamento, vamos trabalhar. E vamos trabalhar, tem que trabalhar enquanto é dia. Olha, gente, aí, para não ficar pensando nessas coisas, que coisa. Não sei se você já leu, se você lembra, a parábola dos talentos. Que aquele homem deu, o patrão deu aos empregados, deu
5 talentos para um, 2 talentos para o outro, e deu 1 talento para o outro. Então, se você ler agora, você vai lembrar. O que ganhou 5 talentos, diz a Bíblia assim, trabalhou, se ocupou e ganhou mais 5, gente, sabe? Vamos embora, eu sei, eu estou errado, mas vamos embora, tem que trabalhar, eu vou viver. Quando o patrão voltou, ele falou: Senhor, o Senhor me deu 5. Desculpa, eu estou aqui no meu imaginário, por favor, né? Não sei nem se eu merecia, eu acho que eu não merecia isso, 5, o Senhor deu 5 para mim. E eu fui trabalhar, eu trabalhei, me ocupei. Tem mais 5. Tem mais 5 aqui. O que ganhou 1, você deve lembrar disso. O que ganhou 1, falou: meu Deus do céu, eu já estou desse jeito, se eu perder isso aqui, eu estou perdido. Que esse cara é duro, ele é duro, esse patrão aí, ele arrebenta, pelo amor de Deus, eu já estou arrebentado, eu já sou tudo errado, tudo a minha vida já é um negócio, o que eu vou fazer? Ele enterrou, e ficou lá, sem fazer nada. Quando o patrão voltou, ele falou exatamente isso. Ele falou: eu já sou culpado mesmo, o Senhor me deu aquilo, eu fiquei apavorado, porque eu conheço o Senhor, porque o Senhor é duro, o Senhor não é brincadeira, e eu já estou tudo errado, não queria errar mais ainda. Está aqui o que é do Senhor. Mas aquilo você errou, você deveria ter trabalhado. Quem está me ouvindo, diga amém. Você entende, irmãos, porque muitas pessoas pararam de pregar, pararam de adorar, tem gente que a culpa é grande e não consegue participar da mesa, da ceia, se ocupar na mesa, não consegue, está parado, parou tudo parou, desistiu de tudo. Um erro que a mente está falando: não, eu não tenho mais condições, quem vai me ver? Agora quem vai me ver, olha, aí você está olhando para os outros. Os outros não podem determinar. O acusador, repreende o acusador, não, ele foi destruído. O acusador na sua vida não pode mais te acusar, porque o Senhor tomou sobre a sua vida, tirou da sua vida toda a acusação que estava agora. Se ele falar, você fala: você está falando da pessoa errada. Eu era assim, não sou mais. Ele já levou, agora eu sou. Hoje mesmo de manhã ele já levou, eu até ontem não prestava, mas hoje a misericórdia veio e ele falou: dá isso aqui para mim, que senão você vai ficar muito pesado com essa culpa, vai viver, vai trabalhar, vai se ocupar, que ele é Deus de vida, vai se ocupar para a sua mente ser recriada, nasce de novo, vai servir, nada pode, ninguém pode acusar mais. E por último, gente, e eu vou pedir agora que você ouça isso, por favor, ouça isso. Como vencer essa responsabilização, né? Como receber essa cura da culpa? Você precisa lutar contra. Sei que é difícil, mas você precisa lutar contra. Jó, na história de Jó, a Bíblia fala assim que ele perdeu tudo. Se você falar assim: nossa, eu imagino, mentira, você não imagina o que foi isso, porque ele perdeu tudo. E quando ele está no chão, se coçando com um caco, que até a saúde ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. E quando ele está no chão, chegaram 3 homens, chegaram os outros, e os outros começaram a falar com ele. Falou: Jó, pensa bem, é desgraça demais, não tem algo errado?
Aí Jó falou: para. Vocês me conhecem, eu estou aqui todo dia, gente. Eu ajudei o necessitado, eu fui consolo para as pessoas, vocês me conhecem. Aí ele chega a falar assim: que Deus agora, que Deus sonda agora a mim, vê aqui, que Ele olhe para mim, se Ele achar uma culpa, que Ele me mate agora, eu quero morrer agora, se eu estou culpado. E aí os amigos ainda falaram assim: Jó, peraí, o que você está querendo dizer? Que você é santo? É isso que você está querendo dizer? Você não tem culpa nenhuma? Ele falou: gente, já está difícil para mim, vocês ainda vêm falar. Puxa, gente. E aí Jó, capítulo 19, versículo 1 a 5, diz assim: então respondeu Jó. Então Jó, com resposta ali, disse: até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com suas palavras? Olhe para mim, você tem que lutar, gente, você tem que resistir. Não deixa, sabe, irmãos, apontar dedo é fácil, mas luta contra isso, em nome de Jesus, irmãos, corre para a cura, sabe, porque olha aqui para mim, a culpa, se você aceitar, se você não lutar, o que ela vai fazer na sua vida é proibir, tirar, impedir você de viver o que ainda tem sobre a sua vida, e que você nem imagina, você nem faz ideia do que ainda tem para você, dos planos que ainda tem para a sua vida. Você tem que resistir, falar: não, eu vou viver isso aí, eu vou viver, culpado ou não, eu vou viver isso, eu vou viver o melhor de Deus, você tem que lutar. E aí Jó está falando com ele: vocês já me insultaram várias vezes, será que não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, não estou dizendo que eu sou, mas mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? O que vocês têm com isso? Para ficar me apontando o dedo? Vocês pensam que são melhores do que eu? Acham que a minha desgraça, o que eu estou passando, é porque eu sou culpado? É isso? É isso que vocês estão querendo dizer? Que tudo que está acontecendo comigo, quando houve aquele primeiro tsunami, o mundo falou assim: isso está acontecendo porque eles adoram ratos, porque eles adoram ídolos. Olha, gente, é como se a gente falasse assim: bem feito. Vocês estão querendo dizer que toda essa desgraça é porque eu sou culpado? É isso? Poxa, sabe, gente, primeiro a gente salva, depois discute a culpa. Primeiro a gente tira da água. Mas a pessoa está afogando, a gente quer que ela fala: confessa que você está errado. Você vai ter que, fala aí, a culpa é sua. Gente, a pessoa está morrendo, tira da água primeiro. Errada, vem cá, tira da água. Tira ela, abraça, recebe aqui, ó, vem cá. Também estou cheirando mal, vem cá, fica aqui, vamos dar um jeito aqui. Vem cá. Porque na realidade, gente, nós somos todos nós, aqueles homens com a pedra na mão. Todos nós. Que Jesus falou: gente, vocês querem tirar a pedra? Atira, pô, vamos embora. Vamos lá, todo mundo, vamos lá, pega a pedra, gente, vamos lá, levanta, vai. Só que fazer o seguinte: começa a tirar aquele que não tem culpa nenhuma. Senta a pedra nessa mulher aí, nessa dona aí, apedreja ela. Vamos lá, mas começa aí por melhor de vocês, que não tem culpa. Diz que naquela hora todo mundo foi jogando a pedra no chão e indo embora. Gente, nós precisamos jogar pedra no chão. E Jesus falou para aquela mulher: ninguém culpou você? Ela falou: não. Ele falou: eu também não.
Vai embora, não peca mais não. Vai viver, vai se ocupar, mulher. Vai mudar a sua vida. Vocês estão querendo dizer que tudo que eu estou passando é porque eu estou errado, é isso? Eu estou culpado? Razão porque a gente nem ora por outros, sabia? A gente fala, mas também o que ele está fazendo também vai colher mesmo. É isso aí mesmo, gente. Vamos orar. É difícil, não é fácil não. Vamos pedir misericórdia. Está difícil para todo mundo. Agora eu vou ler para você. Quando a cura vem, o que ela libera. Se você não lutar, você perde isso, tá bom? Jó 42:10. É isso que você perde, se você não for curado da culpa. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, por esses 3 homens, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. E lhe deu em dobro tudo que tinha antes. É isso aqui que a culpa quer arrancar de você. É isso aqui que a culpa quer destruir. Essa culpa, sabe, irmãos? Quebra isso, resiste a isso, luta contra isso. Deus tem planos tremendos com a sua vida, de abençoar outros, de fazer coisas tremendas, de te dar em dobro, de fazer coisas. Eu que te... Sim, você. Não, mas eu que errei. Sim, você errou, mas seu erro já foi levado na cruz. Não, mas eu que está todo mundo falando. Então, mas eu não tenho nada com todo mundo, irmão. Nada. Eu tenho com aquele que me criou. Porque aquele que me criou disse que a culpa não é minha, mas que ele já tomou. Ele tirou esse peso que eu estava tão grande, por causa de um erro, por causa de algo que eu nem sei se eu fiz, nem sei. Não sei como é que foi isso aí. Ou eu errei. Mas há perdão, há cura para isso. Não vai determinar o seu futuro. Você ainda tem uma história maravilhosa. E quando ele então põe um fim nisso, vem cá vocês aqui. Deus mandou orar por vocês. Deus falou para eles: ó, vocês não foram bons, vocês não falaram o que vocês deveriam falar. Mas eu falei para Jó, ora por eles. Como que pô, não basta nisso, ponto final nisso. E diz assim, quando Jó orou por eles ali, naquela hora que ele orou, tudo que ainda tinha aconteceu. Você tem que lutar. Fica de pé. Um advogado amigo meu falou: Vanderlei, eu imagino como deve estar sendo difícil para você esse negócio de delegacia oficial, porque não é comum, né? Não é um negócio. Ele falou assim: para nós é fácil, porque a gente lida com isso todo dia, toda hora, então a gente sabe como é que é. Então ele fala assim: fica tranquilo, não consigo ficar tranquilo com esse assunto de delegacia, de coisas. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu creio que acho que é isso que o nosso advogado quer falar para nós hoje. Fica tranquilo. Eu peguei sua causa. Peguei sua causa. Quando falarem agora, eu vou dizer que não é mais com você, é comigo. Sou eu que estou tratando agora. Você entende que foi isso que a cruz fez na minha vida e na sua? A cruz pegou todo o peso da culpa e pôs lá. A cruz é que está pesada, eu estou livre para trabalhar, para viver. Queria que você cantasse comigo isso.